Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de técnica dietética. Hoje é nosso segundo encontro e vamos estar falando aí um pouco sobre a técnica dietética de bebidas e suas infusões. Bom, né, pessoal? Primeiro, um conceito clássico aqui, básico. O que são bebidas, né? Já que hoje vamos falar aí dessas bebidas, ingredientes, enfim, e suas infusões. São bebidas, são produtos de origem tanto vegetal, tá, quanto animal, destinados aí à ingestão humana, em estado líquido, sem finalidade medicamentosa ou terapêutica, tá? Então nós temos aí como um conceito de bebida qualquer líquido, tá? Um líquido aí pode ser de origem vegetal, quanto de origem animal. Temos os clássicos aí, origem animal, o leite, é uma bebida líquida, e de origem vegetal, os sucos aí de frutas. Então, são bebidas líquidas com o conceito aí de ingestão por nós seres humanos, sem finalidade terapêutica. Então, isso né, é o clássico conceito aí de bebidas. E bom, como são classificadas as bebidas? Nós temos duas classificações básicas. As bebidas podem ser classificadas em não alcoólicas e alcoólicas. Aí o que difere uma da outra? Né? Uma tem álcool, a outra não, vamos dizer dessa forma. Quando eu estou falando de bebidas não alcoólicas, são soluções aí aquosas, tá? São líquidos de frutas ou essências de plantas ou de suas partes aí como sucos. Temos aí de origem animal, leite ou com frutas e outras bebidas gaseificadas ou não. Então, quando eu falo de bebidas não alcoólicas, pessoal, eu estou falando dos sucos, a água, refrigerantes, o leite, tá? Tudo que é líquido que não contém álcool são classificadas aí em bebidas não alcoólicas. Quando eu estou falando aí das bebidas alcoólicas, elas contêm álcool em sua composição, tá? Então essas bebidas alcoólicas, elas são feitas aí são elaboradas a partir da fermentação ou destilação. Então nós temos dois processos aí com que fazem que essas bebidas se tornem alcoólicas, tá? Que tenham álcool em sua composição. E tá? São, no caso, a fermentação ou a destilação, por cereais ou frutas, tá? Então, são dois processos diferentes, um é fermentado, outro é destilado, que é adicionado aí um ingrediente que vai fermentar ou vai destilar e produzir o álcool. Pode ser também a fermentação normalmente é feita a partir de bactérias, tá? Então, ela vai produzir, obter aí um álcool etílico em sua composição, tá? Então, tem vários ingredientes numa bebida, eles vão fermentar ou vai destilar. Consequentemente, eu vou obter o álcool nessa bebida, então essa bebida se torna alcoólica. Então, o início de tudo, a base de tudo, seria a classificação dessas bebidas, pessoal. Alcoólicas e não alcoólicas. Simples. Alcoólicas não contém álcool, não alcoólicas não contém álcool, desculpa, e alcoólica eu tenho álcool nessa composição. Falar início de tudo, vamos falar das não alcoólicas. O primeiro, né, pessoal, o mais conhecido aí, os nossos sucos. O que são sucos? Qual que é o conceito de suco aí? Então, os sucos, eles compreendem os líquidos, tá? Então, é uma bebida líquida, já que eu estou falando aí de bebidas. Então, o suco é uma não alcoólica, líquida, obtida aí por processos diferentes. Então, ele pode ser obtido por prensagem ou extração de frutas, né, maduras ou legumes também, através de processos manuais ou elétricos. Então, isso são os sucos. Então, os sucos eles podem ser produzidos a partir de frutas, a partir de legumes. Qual é a definição? Tá? Nós temos três definições clássicas aí para o suco, que é uma bebida não alcoólica. Suco, néctar, refresco ou também conhecido como bebida de frutas. Quando eu falo do suco, pessoal, o que eu estou falando? É uma bebida não fermentada, tá? Então, se é uma bebida que não fermentada, o suco não produz álcool. Eu não tenho álcool em sua composição. Não concentrada.
e não diluída. Tá destinada aí ao consumo obtido da fruta ou parte do vegetal maduro. Então, quando eu falo de suco, pessoal, eu posso estar falando de fruta, eu posso estar falando de vegetal maduro, para obter esse sumo desse vegetal ou dessa fruta. Ele deve estar maduro para produzir o suco. Então, eu tenho um processo aí envolvido pela sua produção. Então, o que acontece? É permitido no suco a adição de até 10% do seu peso total aí. Não é permitido a adição de aromas e corantes artificiais. Então, no suco, eu não posso ter corantes, não posso ter aroma artificial. Ou seja, eu tenho a obtenção desse suco a partir da fruta ou a partir de um vegetal que já estão maduros. Então, esse processo ele vai me assegurar conservação até o momento do consumo. Então, quando eu falo de suco, é uma bebida não fermentada, obtida a partir da fruta ou do vegetal. Ele deve estar maduro em sua composição e não é permitido a adição aí de conservantes, no caso, aromas e corantes naturais. Eu não posso ter quando eu estou falando suco nessa composição. E é permitido aí, no caso, açúcar, tá? Até 10% do peso total. O que seria isso, pessoal? Quando eu tô falando de 10%, eu tô falando em 100, certo? Em porcentagem. Então, se eu pego aí um suco 100 ml desse suco, tá? Então, o que é me permitido em 100? Tá? Apenas 10%. Então, em 10 gramas de açúcar pode ser adicionado a esse suco. Então, sim, é permitido açúcar, mas até 10%. Mais do que isso não é permitido. Quando eu falo de néctar, tá? Que é outra classificação. Da mesma forma, é uma bebida não fermentada, só que é obtido de forma diferente. Então, ele é obtido aí da dissolução em água potável, da parte comestível do vegetal aí, ou da fruta, ou do seu extrato, adicionado açúcar, entre 20 a 30% do teor da polpa da fruta. Então, diferença, pessoal, básica aqui. Quando eu estou falando de néctar, eu estou falando de suco, desculpa, é a adição de açúcar. No suco é permitido até 10% de adição de açúcar, já no néctar não. Pode ser adicionado aí de 20 a 30%, ou seja, em 100 ml eu posso ter 20 gramas de açúcar ou 30 gramas de açúcar. Mais do que isso também não é permitido, tá, pessoal? E também é adicionado água em sua composição. Mas a principal diferença é a adição de açúcar. E também temos aí nossa terceira definição, né? Que é refresco ou bebida de frutas. Então, da mesma forma do que o suco, do que o néctar, é uma bebida aí não fermentada. Também é obtido a partir da diluição em água potável, tá? Então, é adicionado água aí, do suco ou da polpa ou do extrato, tá? Então, nessa polpa, nesse extrato, eu adiciono água, tá? Com ou sem adição de açúcar. Então, o refresco, ele pode conter aromas e corantes artificiais, autorizados aí pela nossa vigilância sanitária, tá, pessoal? Então, o que é liberado aí pela nossa vigilância pode ser adicionado. Então, nós temos corantes e temos conservantes aqui. Então, diferença clássica, tá? Suco não é permitido, tá? Frisem isso aqui. Não é permitido a adição de corantes e nem de aromas. Néctar, eu posso ter de 20 a 30% de açúcar, o que difere também aqui do suco, que eu posso ter só 10% de açúcar. Já no refresco, além da adição de água, pode ser adicionado aí tanto aromas quanto corantes artificiais utilizados. Então, basicamente, essa definição de suco, tá? Sucos, néctar e refresco, tá? São três classificações diferentes aí. E qual é a classificação desse suco de fruta? Tá? Então, nós estamos falando de sucos de fruta aqui. Eu posso classificá-lo em integral, em concentrado e desidratado. São três classificações distintas, que vai diferir um do outro. Quando eu falo, gente, quando está ali no rótulo que esse suco é integral, eu estou falando que nesse suco contém apenas o suco.
da fruta, em sua composição, sem adição de açúcares ou água. Tá? Então, é um suco integral. O açúcar presente nesse suco é apenas da fruta. Tá? Eu não tenho adição aí nem de 10%. Não é permitido para chamar esse suco de integral. Então, integral, pensem essa fruta por inteiro. Essa fruta ela foi retirado, esse sumo foi comercializado de forma integral. Apenas o suco da fruta, sem conservantes, sem corantes, sem adição de açúcar. Normalmente, o suco integral, tá? Na sua maioria, ele vai estar onde? Em geladeira. Ele precisa de refrigeração, porque não tem nenhum tipo de conservante aí. Temos o concentrado. O que seria o concentrado? É parcialmente desidratado. Eu vou concentrar esse suco de frutas aí. Então, consequentemente, quando eu tenho um suco concentrado, na hora do consumo eu vou diluir em água. Normalmente você encontra em supermercados, né, na seção de sucos, esses sucos concentrados. Eles são fortes, vamos dizer dessa forma. Ele está concentrado, ele está diluído, está parcialmente desidratado, desculpa. Ele está aí, ele não está 100% seco, mas ele desidratou. Então, o que vai acontecer? Eu concentrei, tá? Eu retirei um pouco da água dele. Eu retirando a água, eu concentro. Concentrando, ele vai ficar mais forte. Para o consumo, preciso diluir. E, por fim, o desidratado. Então, o desidratado é um suco em forma sólida, tá? O pó, ele tá sólido, obtido pela desidratação aí do suco da fruta, com um máximo de 3% de umidade. Tá, pessoal? Então, é um suco pó mesmo. Tem aquele suco que é pó que você vai ter que reconstituir para o consumo. Então, essas são as 3 classificações de sucos de fruta: integral, concentrado e desidratado. E variedades, né? Nós temos aí uma infinita variedade de sucos. Sucos de frutas, né? Que eles podem ser preparados aí apenas com frutas ou legumes, né? E a junção aí de suco de frutas com legumes, ou também a partir da combinação entre eles, tá? Então, eu tô falando de sucos de frutas aí, pessoal. Sucos de legumes. Esses sucos de legumes, eles são mais consumidos, né? Os mais consumidos são o de cenoura, beterraba e o tomate. São os clássicos sucos de legumes, que também podem ser combinados aqui com o suco de frutas. E o clássico, né? Eu trouxe para vocês aqui o clássico suco verde, que tá famoso, ele sempre foi famoso, que é conhecido como suco detox. Então, ele é uma ótima opção aí, tanto qualquer suco de legumes é uma ótima opção, porque eles fornecem fibras, tá? E compostos bioativos importantes. Algo importante, pessoal, quando eu falo de fibras aqui, tá? Eu tô falando de sucos, esses sucos contêm fibras. Tanto suco de frutas quanto suco de legumes vão ter fibras, só que para obter a fibra eu não posso coá-los. Esses sucos têm que ser consumidos na sua forma integral. A partir do momento que eu coo, tá? Eu estou retirando a fibra desse alimento. Então, consequentemente, se o suco for coado, eu não vou ter esse benefício de fibras. Então, o mais importante aí, o interessante, quando estamos falando de suco, é manter essa fruta por inteiro ou esse legume por inteiro na forma líquida, adicionando água, porém não retirando as suas fibras. Quais são os benefícios? Bom, temos vários, só listei alguns aqui para vocês. Fornecimento de vitaminas, tá? Então, quando eu estou falando de sucos, a principal importância nesse suco, eu tenho micronutrientes. Eu tenho vitaminas presentes aqui, eu tenho fibras presentes aqui. Então, eles contêm vitaminas aí hidrossolúveis, tá? E vão aí cada vez mais, dependendo da quantidade de suco e o tipo de suco que vão estar consumindo, é bastante importante, porque eles vão fornecer esses micronutrientes, tá? Essas vitaminas hidrossolúveis aí, na sua dieta. Vão enriquecer a sua dieta. Muitas vezes não consumimos os micronutrientes necessários. O suco vai fornecer. Lembrando, sem coá-los, consumir ele por inteiro, apenas liquidificar, triturar, enfim, fazer essa fruta se tornar líquida com adição ou não de água, mas manter aí por integral. Passamos os sucos aí, vamos para as nossas clássicas bebidas
fermentadas, tá? O suco, ele não é uma bebida fermentada. Quando eu falo de bebidas fermentadas, o que é uma bebida fermentada, né, pessoal? Então, são aquelas que além de álcool, tá? Esse álcool aí que tem nessas bebidas fermentadas são obtidos na fermentação, tá? Então, algo fermenta aí, vamos falar um pouquinho mais à frente, mas vamos pensar, bactérias fermentam. Essas bactérias vão produzir o quê? Álcool. Então, nós temos algumas bactérias importantes aqui que fermentam o nosso álcool dessas bebidas. Só que além desse álcool que é obtido a partir da fermentação, é adicionado aí algumas matérias-primas. Temos alguns ingredientes indispensáveis aí, modificados ou não para essa fermentação. Então, quando eu estou falando de bebida fermentada, elas são produzidas a partir de leveduras, tá? Levedura é um fungo, tá, pessoal? Então, é um micro-organismo. Quando toda levedura é um fungo, mas nem todo fungo é uma levedura. Vamos dizer dessa forma aí. Então, eu tenho uma levedura, essa levedura é adicionada a essa levedura ela vai consumir o açúcar que está presente nessa bebida, vai fermentar, porque ela precisa desse açúcar para viver, para sobreviver, vamos dizer dessa forma, produzindo álcool. Então, basicamente, essas leveduras, elas consomem, elas decompõem os açúcares, tá, que estão presentes aí nesses alimentos, em moléculas de álcool. Então, elas vão se alimentar de açúcar. Pensem dessa forma, pessoal, vamos pensar um pouquinho fora da caixa. Eu vou fazer uma bebida fermentada, tá? Eu adiciono aqui, vamos pensar no milho, tá? Que é clássico, o milho é presente em algumas bebidas, como a cerveja. O milho, tá? Eu adiciono levedura aqui, além desse grão. Essa levedura precisa comer, precisa viver, tá? Do que a bactéria, esse micro-organismo se alimenta, tá? Essa levedura aqui, esse fungo, ele se alimenta de açúcar. Então, ele vai consumir todo o açúcar que está presente aqui nesse meu ingrediente, no milho, por exemplo, e vai transformar o açúcar em álcool, tá? Ele vai decompor os açúcares presentes aqui, tá? Transformando ele em álcool. O álcool é uma substância volátil, cujo aroma é relativamente difuso. Então, sim, pessoal, quando eu estou falando de bebidas fermentadas, eu estou falando de bebidas aí que contêm álcool em sua composição. Esse álcool, ele é produzido, ele é formado a partir de leveduras, tá? Que são fungos aí microscópicos que vão decompor o açúcar, formando aí o álcool. Quais são as principais bebidas fermentadas, tá? Lembre, pessoal, bebidas fermentadas, entramos em bebidas alcoólicas aqui, tá? Porque nós temos algumas fermentadas também que não são alcoólicas, mas aqui eu estou falando das alcoólicas. Então, nós temos vinho, cerveja e chopp, são bebidas fermentadas. Então, o vinho, ele é uma bebida alcoólica fermentada produzida a partir da uva. Tá? Então, o que é adicionado? O açúcar, o que é adicionado? O que acontece? Desculpa. O açúcar presente aqui na fruta, que é a uva, ela vai converter aí, formando álcool. Então, eu tenho a produção do vinho a partir de uma fruta, tá? Que é a uva. Então, o vinho é uma bebida fermentada a partir da uva, né? Que ela é produzida, a uva converte os açúcares aqui, é convertido açúcar em álcool. Quando eu falo da cerveja, quando eu falo do chopp, também são bebidas fermentadas. A partir da mistura aí de água, malte, lúpulo e levedura, tá? Que é o levedo. Então, é uma levedura, é um fungo aí microscópico que é adicionado aqui em água, malte, lúpulo, que ele vai converter aqui o açúcar, tá? Presente nesse malte, o açúcar presente aqui nesse lúpulo, em quê? Em álcool. Eu tenho um processo de fermentação, pessoal. Esse processo é longo. A levedura que é adicionado depende de cada tipo de vinho que é produzido, de cerveja, de chopp, tá? Nós temos aí inúmeras variedades de vinho. Para cada vinho é um tipo de uva, para cada uva é um tempo de fermentação diferente para produzir essa bebida. Da mesma forma para a cerveja e para o chopp. Temos diversos tipos aí de levedura que é adicionado, tá? Diversos tipos de lúpulo, de malte, o teor desse chopp, o teor alcoólico dessa cerveja, desse chopp.
e o tipo, tá, que vai ser desenvolvido tanto da cerveja quanto do chopp. Da mesma forma, depende do teor alcoólico que se espera e do tipo de cerveja que se espera, é o tempo de fermentação. Pode ser mais demorado, pode ser menos demorado. Passamos aí para as bebidas destiladas, também alcoólicas, pessoal, tá? Então, nós estamos falando tanto destilada quanto fermentadas, aqui eu tô falando de bebidas alcoólicas. Então, para desenvolver aí bebidas destiladas, é comum fermentar, tá? Então, ocorre um processo de fermentação, primeiro aí de cereais, como centeio, milho, cevada, cana-de-açúcar, sucos de frutas, enfim, tá? Então, primeiro ocorre a fermentação, seguido pelo processo de destilação. Tá? Então, eu tenho a fermentação aqui também que ocorre. Então, eu preciso de um ingrediente que vai fermentar. Então, vocês têm que pensar sempre que para eu fermentar, eu preciso de açúcar. Esse açúcar é convertido em álcool. Então, quando eu falo de destilada, eu tenho dois processos. Primeiro, eu fermento, tá? Então, eu preciso de um ingrediente aí que contém açúcar, como milho, centeio, cevada, cana-de-açúcar mesmo, sucos de frutas, seguido por destilação. Então, essas bebidas destiladas, geralmente elas têm um teor alcoólico bastante alto, em torno de 40%, superior aí encontrado em bebidas fermentadas, tá, pessoal? Voltando um pouquinho aqui. Ó, quando eu falo de vinho, quando eu falo de cerveja, chopp, o teor alcoólico não chega a 40%. Tá? Tipo, dependendo do vinho, eu tenho vinhos alcoólicos com teor menores. Dependendo do vinho, eu até encontro um vinho com teor alcoólico maior. Cerveja e chopp, não. Os teores alcoólicos são um pouco mais baixos. Mas destilada, não, pessoal. Destilada, tá? Eu não vou ter um teor alcoólico muito baixo. Elas são em torno de 40% de álcool aí, nessa bebida. Então, sempre lembrem, pessoal, quando vocês olharem porcentagem, 40%. Então, em 100 ml, 40 ml é álcool. Então, se você for pensar assim, é um pouquinho alto, né? Temos destilados aí com 60%, 70%. Temos destilados bem mais alto do que isso. Quais são as mais conhecidas, né? As clássicas bebidas destiladas? Aguardente, whisky, rum. O que é aguardente, pessoal? É uma bebida alcoólica, fermentada, podendo ser adicionadas aí vegetais, mel e açúcar. Tá? Então, a aguardente, eu tenho adição de alguns ingredientes que podem ocorrer, como alguns vegetais, como mel, como açúcar. Então, eu tenho aguardente doce. Eu posso encontrar aí. Tá? Então, aguardente, eu vou fermentar primeiro, depois eu destilo e em torno aí da porcentagem de álcool, é um pouco acima dos 40%, tá, pessoal? O uísque. O uísque, ele é obtido aí, elaborado a partir da fermentação do malte, tá? Então, olha só que interessante, o malte, pessoal, ele está presente também na cerveja, tá? Então, assim como a cerveja, o uísque eu preciso do malte. Só que aqui é do malte envelhecido em tonéis de madeira, tá? Então, o que que o uísque vai acontecer? O uísque é elaborado aí por fermentação, ele vai ficar ali por um período específico, depende também do tipo de whisky, o ano, a idade do whisky também, pelo tempo que ele vai ficar fermentando. Por malte, e ele é envelhecido aí em tonéis de madeira para adquirir aí sabor específico e aroma específico. Então, gente, quando eu tô falando de bebidas destiladas, aqui, voltando para não confundir a cabeça de vocês, vai acontecer o processo de fermentação, em seguida ocorre a destilação. Eu preciso destilar ela. Tá? Então, nesse processo de destilação, que eu tenho esse teor alcoólico aí um pouco maior do que só as destiladas. Então, o que vai depender também o processo desse whisky, o tempo de fermentação e destilação aí, é o tipo de whisky. A idade desse whisky, o componente desse whisky, o aroma que se espera adquirir desse whisky. Temos o outro, né, o clássico rum, que o rum, diferente aqui do whisky, que eu preciso do malte, ele é proveniente aí dos melaços de cana-de-açúcar. Tá? Então, eu tenho cana-de-açúcar aí para obter esse rum e adquirir esse sabor, aroma
e coloração características após o envelhecimento. Então, pessoal, vamos pensar um pouquinho. Tanto o rum como o whisky, ele tem um processo aí de descanso, vamos dizer dessa forma, tá? Demora um pouco aí esse processo de destilação desses dois produtos que são distintos. E também é um outro tipo de ingrediente. Aqui no whisky, o meu principal ingrediente é o malte, aqui no rum é a cana-de-açúcar, tá? Só que eles demoram. Então, o que vai depender também é o tipo de rum, o tempo de envelhecimento, a coloração que se espera adquirir e o aroma que se espera adquirir. Então, por isso que nós temos aí infinitos, né? Infinitos tipos e variedades e marcas, tanto de rum, quanto de whisky, quanto de aguardente. Temos também a nossa clássica vodka, tá? Que ela é destilado aí de batata e cereais. Tá? Então, nós temos aqui alguns cereais e também temos vodkas destiladas a partir da batata. Conhaque. O conhaque, pessoal, ele é obtido pela destilação do vinho e posteriormente envelhecido em tonéis de carvalho. Então, olha só que interessante. Então, eu tenho vinho, tá? Primeiro é adquirido o vinho. Esse vinho ele é destilado. Após a destilação, ele ocorre o envelhecimento. Ele é envelhecido em tonéis de carvalho. Ah, por quanto tempo, pessoal? Também. Tá? Vai depender do tipo de conhaque que se deseja obter. Tá? Temos conhaques aí infinito, né? Infinito e além de variedade de conhaque, de tipos de conhaque, de marcas de conhaque. Então, é um pouco mais demorado para se ter um bom conhaque, porque primeiro precisa se obter esse vinho, destilar esse vinho e depois envelhecer. E por fim, mas não menos importante, o nosso querido licor. Que o licor, ele é uma mistura aqui de aguardente, tá? Então, lá no início, quando eu falei de aguardente, então o licor é uma mistura. Eu tenho aguardente com substância de origem, tanto vegetal ou extratos, obtidos aí de infusões, adição de açúcar, mel, em quantidades aí variadas. Então, o licor, pessoal, da mesma forma que o conhaque, da mesma forma que a vodka também, que nós temos muitas variedades de vodkas, nós temos uma variedade de licores. Só que esse licor, ele é uma mistura. Então, tem aguardente aí, eu preciso desse álcool da aguardente, mas também eu vou ter adição de um extrato ou de um vegetal, tá? Temos licor de praticamente todas as frutas. Vamos pensar dessa forma de extrato dessas frutas. O licor é uma bebida doce, tá? Normalmente muito doce, que pode ser adicionado tanto açúcar ou mel na sua composição. Mas bom, pessoal, como eu vou falar rapidamente aqui para vocês que não é o enfoque da nossa aula. Só que nós falamos aí de bebidas destiladas, de bebidas fermentadas alcoolicamente. Não podemos deixar de falar um pouquinho dos efeitos do álcool, né, pessoal? O álcool como uma droga, tá? Porque o álcool ele pode sim ser consumido, ele não é proibido, ele não vai afetar 100% do seu organismo quando consumido com moderação. Só que o álcool consumido em excesso, sim, ele é uma droga. Então ele vai acabar aí alterando o funcionamento de vários tecidos aí, órgãos do nosso sistema e causando alguns danos aí. E o álcool pode sim causar intoxicação, tá? O nosso fígado ele não tem essa capacidade de fazer esse processo aí de eliminação do álcool. Então, o grau, né, em que alguém é intoxicado pelo álcool depende da concentração do mesmo nas células. Porque quanto maior a concentração de álcool, maior vai ser o álcool no organismo. O fígado ele não tem esse poder de detoxificação, tá? O fígado ele não tem enzimas específicas para digerir o álcool, nós não digerimos. Então, sim, o consumo excessivo de álcool causa intoxicação no organismo. Por isso aí, ficamos o quê? Alcoolicamente alterados, tá? Esse álcool no organismo, ele vai afetar alguns processos do organismo, principalmente aí inibir a reidratação. Não adianta consumir água, a água vai ser eliminada porque ele bloqueia esse processo de absorção de água no organismo. E ele acaba intoxicando e ele demora um pouco para ser eliminado.
Então, por isso, quando consumimos álcool em excesso, no dia seguinte temos a famosa ressaca. Vamos dizer dessa forma, dor de cabeça, mal-estar, desconforto, porque o álcool ele não faz parte do organismo, tá? Nós não somos feitos para digerir o álcool. Então, sim, não podemos deixar de só falar isso rapidamente, mas o álcool consumido em excesso, sim, ele pode ser uma droga. Bom, falamos as bebidas, tá? Alcoólicas e não alcoólicas, classificação. Agora vamos falar um pouco aí dos infusos, tá? O que é infuso, né? Essa palavra aí, infuso. É uma infusão, tá? Então, quando eu falo de infusão, pessoal, que vem à mente, principalmente a minha, aroma, sabor e cor. Então, o conceito básico aqui de infusão. Os infusos, né, infusão, são líquidos. Tá? Então, assim como as bebidas, bebidas são líquidas, né, pessoal? Então, os infusos são líquidos, são bebidas líquidas, obtidos aí da infusão de plantas e vegetais, tá? Então, quando eu falo de um infuso, eu tô falando de bebidas que são líquidas, obtido pela infusão. O que é uma infusão? Essas infusões podem ser de plantas, podem ser vegetais. Então, nós temos várias, pessoal. Os mais clássicos aqui, os mais consumidos: chá, café e o chamate, tá? No chamate, o chimarrão, tá? Que é do sul, o tereré, que é do Mato Grosso do Sul, que é do Mato Grosso. Então, nós temos aí os principais infusos, que são os mais consumidos: chá, café e o mate. Esses infusos, tá? Essas infusões obtidas a partir de plantas e vegetais, eles possuem propriedades estimulantes, antioxidantes, enfim, tem várias propriedades terapêuticas. Então, eles vão ativar a circulação e apresentam ação diuréticas, tá, pessoal? Então, nós temos diversas, né? Os infusos são muitos conhecidos aí milenarmente, tá? Lá na cultura chinesa, eles são consumidos há muitos e muitos e muitos anos, tá? Eles são consumidos aí a partir de plantas, vegetais, até mesmo de forma terapêutica, tá? Eles são consumidos aí como um não medicamento, não como um remédio, como um medicamento. Quais são os principais, né? Os mais consumidos aí? Nosso clássico café, pessoal. Café nosso de todo dia. Qual que é o processo de preparação? Também temos uma variedade comercial de café aqui. Então, o café, ele está em grãos, tá? Ele é obtido aí, planta do café, ele é colhido, até o grão do café. Então, ele vai passar pelo processo de secagem ao sol aí, com água corrente, né? Você vai retirando todo, eliminando toda a substância indesejada e ele seca no sol. E vai resultar em diferentes tipos de moagem. E temos uma variedade. Então, as espécies mais robustas, né, as mais exploradas são as arábicas e robustas. São espécies, são variedades de café que são as mais consumidas e as mais encontradas. Não, cada espécie de café, cada variedade de café, pessoal, ela vai ter características únicas e diferentes teores de cafeína aí. Então, vão ter aromas distintos. Então, o café, ele vai ter um aroma específico de cada região que ele é colhido. E variedade de café aí. Então, nós temos o café granulado e pulverizado, e temos o nosso café instantâneo e aromatizado. Quando eu falo do meu café granulado e pulverizado, é uma variação do grau de subdivisão que resultam aí em diferentes métodos de preparo, tá? Como o coador ou a máquina própria. O café instantâneo é um método simples, é um preparo simples aí, com adição de aromas, tá? Nós temos adição de aromas em café instantâneos como a menta, baunilha, canela e oferece uma opção aí diversificada. Composição, gente. O café, ele é rico em óleos essenciais, em proteínas, em carboidratos e cafeína, tá? Com impacto aí na saúde e no sabor. Então, o café, ele é um alimento essencial, vamos dizer dessa forma, para a maioria da população. Mas por ele ser rico em cafeína, ele deve ser consumido também com moderação, assim como o álcool. Não que nós não podemos, a cafeína não vai fazer tão mal como o álcool ao nosso organismo, mas ele altera o nosso sistema quando consumido em excesso. Mas nós temos benefícios com o café. Olha só que interessante. O café é rico em tanino, é rico
em antioxidantes do café, eu diria que é um alimento muito importante aí, é uma bebida muito importante para o nosso organismo. Então, ele está relacionado à redução de doenças, de patologias. Um consumo moderado, pessoal, porque lembrem-se, tem cafeína, então eu preciso consumir com moderação. Ele pode sim reduzir cálculos renais, biliares e proteger contra algumas doenças, como diabetes e Alzheimer. Tá? Então, nós temos alguns estudos aqui que relacionam a proteção. Tá? Nós não estamos falando de tratamento aqui, porque eu estou falando de uma infusão, tá? Que ocorre aí desse grão de café que já está moído. Então, nesse, além de adquirir esse sabor, que é o mais consumido pela população devido ao seu sabor, e pela cafeína, que deixa sempre acordado, mas essa infusão libera alguns fitatos, alguns fitalatos, algumas partes importantes aí que nós temos no café que podem sim proteger contra algumas patologias. Tem alguns estudos já com isso, pessoal. Seguidos pelo nosso chá, tá? Então, já falamos do café. Então, o que é o chá, pessoal? Quando eu falo de chá, eu estou referindo ao produto derivado do processamento de parte de uma planta específica, tá? A Camellia sinensis, que é um termo científico. No entanto, aqui no nosso clássico Brasilzão, é comum o uso, né, da denominação de chá para infusões de outras ervas aromáticas. Hortelã, capim-santo, ou seja, qualquer erva aromática que consegue se fazer infusão, chamamos de chá, tá? Só que o clássico, o início de tudo, quando se refere ao chá, pessoal, se vocês forem aí na literatura, eu estou falando dessa planta específica, tá? Que é um termo científico, mas qualquer planta, tá? Qualquer planta aí que se ocorre infusão e libera alguns benefícios que tem nessas plantas, alguns antioxidantes, por exemplo, chamamos de chá. E qual que é a classificação de chá? Chá verde, chá preto, chá branco, chá vermelho, enfim, pessoal, temos ao infinito e além aí de classificação de chá. Então, quando eu tô falando de chá verde, esse chá verde ele não sofre fermentação e mantém suas enzimas. Então, essas folhas são colhidas ainda jovens e secas, então não fermentam o chá verde. Essas folhas são colhidas jovem, tá? Elas estão novinhas aí, são secas, eu tenho chá verde. Chá preto. Então, as folhas, elas demoram um pouco mais, elas são murchas aí e fermentadas, tá? Para obter o sabor. Então, ó, gente, aqui também eu tenho bebidas fermentadas, só que nesse caso aqui eu não produzo álcool, eu não tenho álcool na composição, tá? Então, diferença do chá verde para o chá preto. Chá verde é uma folha nova, é uma folha jovem que ela vai ser apenas seca. Já o chá preto, essa folha é um pouco mais velha e ela é fermentada para a obtenção desse sabor único do chá preto. Chá branco, ele é considerado espécie derivada do processo complexo aí de preparação de baixa produtividade. Chá vermelho. O chá vermelho ele vai diferenciar aí pela fermentação no final do processo. Então, nós temos diferentes tipos de chá, que eles são classificados aí, tá, pessoal? E qual que é o preparo do chá, tá? Então, nós temos vários, tá? O processamento aí como um todo. Primeiro, chama-se sapeco. O que significa isso? É uma palavra nova, talvez, para vocês aqui. Então, ele é realizado, primeiro se colhe, né, pessoal? Primeiro é colhido esses chás aí, é realizado logo após a colheita da erva. As folhas elas são expostas à ação de labaredas em movimentos, por isso sapeco. Vamos pensar dessa forma. Vamos sapecar as folhas aí logo após a colheita. Após esse processo, eu tenho o processo de secagem, tá? Então as folhas elas sofrem secagem completa aqui, pessoal. E por fim, canchamento. Procede-se aí a trituração ou a primeira moagem da erva já submetida à secagem. Então, nós temos alguns processos, tá? O processamento aí para a obtenção desse chá mate. Quais são os componentes do chá? Bom, são ricos em antioxidantes. Bom, início de tudo. Então, nós temos aí taninos e alcaloides, que são os principais componentes do chá.
tá? São taninos e alcaloides como as catequinas, que são antioxidantes, pessoal. Então, esses antioxidantes, eles vão estar aí no nosso organismo combatendo os compostos oxidantes, ou seja, os nossos famosos radicais livres que estamos expostos aí diariamente. Respirar causa radical livre, produz radical livre, tá? Fumaça, radical livre, cigarro, radical livre. Então, nós temos enzimas no nosso organismo que são enzimas antioxidantes. Essas enzimas têm essa função de neutralizar esses radicais livres que estão em contato com o nosso organismo e vão causar dano. Porém, pessoal, com esse mundo que vivemos aí, né, de poluição e tudo mais, nós estamos expostos. Então, muitas vezes, essas enzimas antioxidantes do nosso organismo não são suficientes. Então, por isso que nós precisamos consumir alimentos ricos em antioxidantes. Chá seria um alimento aí bastante importante, porque ele é rico em taninos. Também temos carboidratos e aminoácidos. Temos alguns carboidratos presentes nas folhas aí, como a sacarose, frutose e a glicose. Tá? Então, elas são responsáveis aí por dar o aroma e a cor durante a tostagem. E fitonutrientes, como flavonoides, pessoal. Também antioxidantes importantes. Eles demonstram aí a capacidade de inibir estágios aí de muitos radicais livres, que vamos pensar que eu trouxe para vocês o clássico, primeiro estágio aí que levam ao câncer, pensando em alguns radicais livres que afetam células específicas. Benefícios do chá. Estimulante, física e mental. Temos proteção, tá? Diversas antioxidantes aí, mas temos uma proteção importante que é cardiovascular, a que eu trouxe para vocês aqui. Então, ele é estimulante. O chá, assim como o café, ele é estimulante. Ele vai agir aí estimulando, reduzindo alguns tipos de câncer, principalmente, especialmente o do estômago. E ele vai deixar-nos ativo. E temos proteção cardiovascular, pessoal. Então, o consumo do chá preto, ele pode reduzir incidências de infartos, enquanto o chá verde, ele é associado a níveis mais baixos de colesterol total, como o LDL, colesterol e o triglicérides. Então, olha só que interessante, nós temos benefícios aí do chá no consumo, só que assim como o café, assim como o álcool, assim como qualquer bebida, ela deve ser consumida com moderação. Tá? Tudo que nós consumimos em excesso, em vez de ele se tornar antioxidante, ele vai se tornar pró-oxidante. Preparo dessas bebidas e infusões. Gente, vamos pensar. Esse preparo de bebidas vai ter diferentes métodos e técnicas, mas no final eu vou obter aí o café, o chá, o suco, os coquetéis. Preparo do café, tá? Então eu vou concentrar, concentração de infusão, seguido aí pelo meu método de preparo. Então nós temos vários métodos. Inicialmente, ebulição, tá? Então eu vou preparar o café a partir de ebulição, gotejando a água, usando um filtro de papel para extrair aí todo o café. Nós temos também ingredientes adicionais, tá? Então o café ele pode ser consumido com outros ingredientes, como creme, tá? Como o cappuccino, por exemplo, que vai ou outro ingrediente além do café, dentre outros. Preparo do chá. O chá também ocorre um processo de infusão, como eu já falei para vocês, que ele vai ser preparado adicionando água em ebulição sobre essas folhas até que concentre ao ponto desejado da infusão. Então, eu tenho uma concentração aí de uma quantidade X específica dessas folhas e sofre esse processo de infusão. Chá, ele pode ser servido de várias formas, gelado, quente, morno, e também pode ser adicionado alguns ingredientes como suco. Olha que interessante. Preparo dos sucos. Escolher a matéria-prima, tá? Qual vai ser a matéria-prima? Tá? Eu vou obter a partir da fruta, tá? Extração. Então, essa extração ela pode ser feita de várias formas. E, por fim, a conservação, porque eu preciso conservar. Porque se eu não conservar esse suco de forma adequada, eu perco todos os nutrientes. Preparo de coquetéis e bebidas em geral, tá? Quando eu tô falando aí de coquetéis, primeiro eu vou agitar esse coquetel, eu vou primeiro escolher o ingrediente. Tá? Então, esses ingredientes que eu vou escolher, ele deve ser misturado em gelo, nessa coqueteleira, e agitado.
Preparo de batidas, da mesma forma, pessoal. As batidas, diferente de ser adicionada em coqueteleira, eu posso fazer de outras formas. E são adicionados aí alguns cremes, creme de leite, leite condensados e agitados, até formar essa espuma. Tipo de coquetéis. Então, nós temos aí vários tipos de coquetéis. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Eu agradeço muito pela atenção de vocês. Estou aqui à disposição para qualquer dúvida.